Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo é um vídeo muito especial e eu quero, desde já, pedir a você que está me assistindo, você vai compartilhar esse vídeo o máximo que você puder. Eu acredito que um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui em toda a história do meu canal e da minha evangelização, seja ela pelas redes sociais, o que eu vou pregar aqui é uma das coisas mais importantes que eu já fiz em toda a minha evangelização, seja ela nas redes sociais, ou seja, em tantos lugares que já fui pregar a palavra de Deus. Hoje, eu, missionário Daniel Silveira, católico apostólico romano, ex-diácono da Assembleia de Deus, ou seja, ex-protestante, hoje sou católico, irei revelar para vocês as maiores estratégias dos protestantes para pegar pessoas, para puxar pessoas ignorantes para as suas seitas. Eu sei que isso vai gerar polêmica, perseguição, mas eu estou aqui disposto a enfrentar tudo e a todos para pregar a verdade absoluta. Não saia desse vídeo, eu peço que você assista até o final e que você me ajude na divulgação desse vídeo, o máximo que você puder. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma pequena oração antes de passar aqui o conteúdo para vocês, porque realmente precisamos pedir a proteção de Deus, pois já fui até ameaçado por pessoas que, com muita desonestidade, usam da religião, muitas das vezes, para ganhar dinheiro de forma desonesta. E eles odeiam quando eu gravo vídeos como esse. Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos. Concede-nos a Tua graça. Envia o Teu Espírito Santo. Nos protege contra toda e qualquer armadilha de Satanás. Que Nossa Senhora passe à frente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero primeiro citar aqui 2 versículos antes de eu passar o conteúdo que eu reservei aqui para vocês. O primeiro está em João capítulo 8, versículo de número 44, que diz assim: Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse para algumas pessoas: vocês são filhos do diabo, porque vocês falam do que lhe é próprio, pois o diabo é o pai da mentira. Jesus falou isso de forma muito clara e direta para os mentirosos. E aqui eu quero denunciar os mentirosos no meio protestante. Veja só, em Efésios capítulo 5, versículo de número 11, vai dizer assim: veja, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. E é isso que eu irei fazer nesse vídeo. Meus amados irmãos, eu quero iniciar tocando num ponto muito importante. Há um treinamento específico em cada seita para formar obreiros para o agir em busca de novos membros, tá? Eu anotei aqui bem direitinho para mim não esquecer. Vai ter, lógico, coisas que depois talvez eu lembre e eu tenha que fazer um outro vídeo, né? Uma parte 2, não sei. Mas até o momento é só esse. Mas se eu fizer outro depois, vocês vão estar acompanhando aí. Então vamos lá. Primeiro ponto é que existe um treinamento específico em cada seita. Cada seita protestante tem sua particularidade, né? É como se o demônio ele fizesse seitas para todo gosto. O cara que é mais barulhento, ele procura o pentecostalismo. Aquele que é mais silencioso, reservado, ele vai procurar os testemunhas de Jeová, ele vai procurar os adventistas do sétimo dia, os presbiterianos, né? Então, existem diversas seitas protestantes, cada uma com sua particularidade.
Algumas pessoas talvez vão dizer assim: ah, Daniel, você está sendo agressivo, você tem que respeitar o outro. Veja, a minha denúncia aqui está sendo ao protestantismo, às seitas protestantes. Eu não estou aqui querendo dizer que os protestantes são demônios, não. Mas quero deixar claro e mostrar o porquê que eles estão sendo enganados por Satanás. Estão sendo manipulados por falsos profetas, tá? Então veja, eu não estou aqui desrespeitando ninguém. Eu estou aqui mostrando a mentira que é o protestantismo. Então também não quero que você pense que eu venho aqui ensinar você a odiar protestante. Não. Mas venho aqui falar a verdade para você do que há de estratégia no meio protestante para poder puxar as pessoas para lá. Enganar as pessoas que não conhecem a verdade e puxá-las para as suas seitas. Então existe um treinamento específico em cada seita. Os adventistas do sétimo dia possuem um treinamento específico. Os testemunhas de Jeová, os pentecostais e etc. Todas essas seitas, elas têm um investimento muito grande nisso. Por exemplo, a EBD, Escola Bíblica Dominical. Muitas aí, né, tem essa escola bíblica, que é a escola bíblica dominical, que funciona no domingo. Nem todas têm dessa maneira, né? Mas muitas possuem essa escola bíblica. Lá eles fazem estudos bíblicos com suas distorções protestantes para poder deixar aquelas pessoas ali afiadas em decorar capítulos e versículos e assim que elas possam ser membros ativos em resgatar, entre aspas, pessoas do mundo e puxar católicos para aquela determinada seita. Então, cada uma tem um treinamento específico. E esse treinamento, gente, eles levam muito a sério. Quando eu era protestante, para você ter ideia, na seita que eu participava, o pastor de lá levava psicólogos, levava pessoas que davam aula de oratória, tudo isso eles investem muito. Então, cada uma tem um treinamento específico e eles colocam realmente em prática aquilo que eles treinam dentro de suas seitas, eles colocam em prática no campo, né? Eles vão às ruas, eles vão às casas e etc. Então, cada uma tem um treinamento específico, certo? Vamos lá. As estratégias de abordagem no protestantismo são várias, né? Coloquei uma aqui. Perguntas que chamam a atenção, como, por exemplo, por que o sofrimento existe? Então, veja que uma das primeiras estratégias de muitas seitas protestantes é tocar nesses assuntos que desperta a curiosidade. O protestantismo, gente, ou os protestantes, eles são treinados a falar daquilo que desperta curiosidade, principalmente de pessoas ignorantes, de pessoas que não têm muito conhecimento. Então eles chegam, muitas das vezes, em suas abordagens, né, na rua ou nas portas das casas, dizendo: olá, tudo bem? Eu queria aqui 5 minutinhos de sua atenção, é rapidinho, né? A gente está aqui fazendo visitas nas casas e etc. E eu venho aqui lhe fazer uma pergunta, apenas uma pergunta. Aí a pessoa está ali e tudo, para não ser mal educada. Diga lá, meu amigo, a pessoa já sabe até que às vezes é um testemunho de Jeová, às vezes é um protestante, seja lá qual for a seita, mas já sabe que geralmente quem faz isso são os protestantes. E daí eles vêm com essas perguntas que despertam curiosidade, né? Essas perguntas que chamam a atenção. Daí eles dizem: meu amigo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que existe o sofrimento no mundo? Você pode me responder? A pessoa: eu não sei, tudo. Aí eles começam: você acha que é culpa de Deus ou é culpa nossa? Então veja que eles vão ter toda uma estratégia de abordagem. O protestante, ele já não chega dizendo: olha, vem aceitar Jesus, saia da igreja católica, saia da vida que você tem, venha para a nossa igreja. Não, ele não chega assim. Ele chega como quem não quer nada. Ele vai chegando, né, de mansinho. Eles são muito especialistas nisso, chegar como quem não quer nada e trazer um tema, né, que chama a atenção. Então, a abordagem protestante geralmente é essa, né? Então, eles chegam e dizem: o que é que você acha? Né? Por que existe o sofrimento? E daí, esta pergunta é uma pergunta que todos nós
em algum momento da nossa vida a gente faz. E daí, com esse tipo de abordagem de chegada, eles já pegam a atenção daquela pessoa e aí eles começam a ler alguns capítulos e versículos. Veja, o assunto começa assim, né? Por um assunto que todo mundo chega a mencionar, todo mundo chega a questionar de alguma forma. Depois disso, eles vêm com as demais estratégias. Então, geralmente, os protestantes, eles são bastante treinados pelos pastores, pelos seus líderes, a chegar com uma abordagem que chame a atenção, que desperte a curiosidade de resposta. Então, geralmente, eles trazem uma pergunta. Eles chegam para a pessoa e perguntam alguma coisa. A pessoa vai lá dar a opinião dela, às vezes, olha, não sei tudo, mas na mesma hora que a pessoa dá a opinião dela, ou chega a ficar com aquele questionamento, ela vai se abrir mais ao diálogo. Aí ela vai e diz, não sei, me diga aí, né? E aí eles já encontram aqui uma abertura de permanência, né? Para eles permanecer com o atendimento, com o diálogo, né? E aí eles encontram nisso, né, esta abertura para que eles possam dar um acompanhamento maior para aquela pessoa, para que ela possa esclarecer não somente esta dúvida que ela está tendo, que teve agora, né, sendo colocada na abordagem, como tantas outras dúvidas. Então, o que é que acontece? Eles já vão com respostas prontas, toda a argumentação pronta, para que aquela pessoa possa pensar assim, poxa, tiraram essa minha dúvida, então elas vão tirar outras dúvidas. E daí é que vai a estratégia, né, protestante de convencimento, de puxar a atenção daquela pessoa e segurar aquela pessoa até que leve essa pessoa para a sua seita. Então essa foi a primeira. Vamos lá. Segunda coisa que eu quero mencionar aqui, que eles fazem muito, né, que aqui também é outro tema que chama bastante a atenção. Geralmente os protestantes vão falar sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, sobre os sinais dos fins dos tempos. E daí eles vão chegar também com essa abordagem, né? Essa narrativa sobre o fim do mundo, sobre arrebatamento, porque de fato é um dos temas que mais desperta curiosidade. Então, geralmente eles tocam nesse assunto. Daí eles pegam lá na Sagrada Escritura vários textos, como Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Eles vão pegando esses textos bíblicos e vão falando sobre o fim dos tempos. E juntamente com essas argumentações que eles têm de arrebatamento, de fim do mundo, de volta de Jesus, de Armagedon e etc e tal, eles já vão incluindo nesta fala o aceitar Jesus deles, né? Eles já vão incluindo nisso. É por isso, meu querido, que cada um de nós, né, a gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que entregar a nossa vida somente a Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Então veja que eles já vão aí junto com esta fala sobre o fim do mundo, fim dos tempos, arrebatamento, que a pessoa já está ali na curiosidade, escutando o que eles estão falando, aí eles já vão lançando, juntamente com esse tema, eles já vão lançando propostas de aquela pessoa aceitar Jesus, aquela pessoa se converter, né, e ir para a seita deles. Então veja, eles esticam o assunto, falando sobre o fim do mundo. O que é que a Bíblia fala sobre o fim do mundo? Aí eles começam a ler a Sagrada Escritura e vão pegando notícias de jornais, né? Uma coisa que eles fazem muito isso. Eles lêem a palavra e eles pegam um gancho, né? Eles pegam um gancho. Eles, veja só, por exemplo, se fosse no momento, né, que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Talvez depois que você ver esse vídeo já tenha passado isso, né? Mas eu tô gravando aqui, né, no ano de 2023, questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo. Aí eles vão lá e pegam esse tema, né, e encaixa dentro dessa reflexão. Olha só, tá vendo como o fim dos tempos tá tendo essa guerra, aí eles mencionam doenças e etc. Então eles vão pegando tudo isso, já incluindo nesse assunto sobre o fim dos tempos, e vão já dando a proposta para aquela pessoa, como uma proposta com toda uma roupagem, com toda uma estratégia de irrecusável.
Então veja, eles amedrontam muitas das vezes a pessoa fica impressionada, vale mesmo, o mundo está se acabando, então eu preciso, qual é a reação que eu devo ter? Aceitar Jesus. Ir para o culto, aceitar Jesus, do jeitinho que o protestante quer. Ou seja, eles têm essa estratégia de impressionar a pessoa, deixar a pessoa, ai meu Deus do céu, é verdade, está se cumprindo, eu tenho que reagir, e aí, o que é que eu faço? Aí eles vão lá e já começam, olha, por isso que é importante você conhecer melhor a palavra, se você quiser a gente pode voltar aqui mais vezes, e daí eles já lançam aí a proposta, né, dentro de uma realidade já exposta para aquela pessoa, vem como uma proposta irrecusável, que a pessoa já vai estar impressionada. E daí ela começa a receber a solução disso tudo, que é o que eles vão dizer, né? Que é aceitar Jesus, certo? Então essa é uma das estratégias deles. Vamos para mais uma. Eles sempre vão estar mencionando problemas familiares. Então eles vão sempre agir aonde está a ferida, geralmente das pessoas, né? Eles vão pegar assuntos que tocam na sensibilidade das pessoas. E veja, essa questão do assunto familiar, ela é algo muito geral, né? É algo muito comum. Todo mundo tem problemas familiares, né? Muitas das vezes não é a sua esposa ou seu esposo, seus filhos, mas é um tio, é uma tia, é um irmão. Então eles sempre vão ter, algum momento eles vão ter como argumentação, né, problemas familiares, e eles vão apresentar a solução para isso. E a solução que eles sempre vão apresentar é qual? Puxar aquela pessoa para aceitar Jesus e a família dela ser transformada. E daí vem as promessas que geralmente eles fazem. Olha, sua família talvez está passando por isso porque o inimigo está conseguindo brecha. Então é importante você aceitar Jesus, deixar Deus mudar a sua vida e através de você Deus agir na sua casa, Deus agir na sua família. Então eles vão ter sempre essa abordagem sobre problemas familiares porque eles sabem que eles não vão errar. Não tem como errar, né? O cara chega e diz, olha, Deus nos trouxe aqui, e eles têm uma linguagem que impressiona a pessoa, né? Eles vão usar muito esse tipo de linguagem assim, ó. Olha, Deus nos trouxe aqui, Deus sabe o que faz. A sua família estava precisando desta visita, por isso que Deus nos trouxe aqui. Veja, nada acontece por acaso. Daí, veja, há toda uma estratégia de convencimento aí. Então, eles vão tocar em assuntos que eles sabem que vão acertar, né? Que eles vão acertar que a família tem problema, que há dificuldades na família. Então, eles vão agir muito nessa área familiar. Aí, quando eles mencionar qualquer coisa referente à família, a pessoa se abre. Porque a pessoa muitas das vezes está ali numa carência, às vezes é uma mulher que é maltratada pelo marido, às vezes é um marido que é alcoólatra, ou às vezes é um filho que é muito rebelde. Então eles chegam, mencionam algo sobre família, a pessoa se abre, aí é agora que eles vão agir com mais intensidade, que é o quê? Dar aquela assistência profunda, né? Eles vão se disponibilizar em conversar com seu marido, em conversar com sua esposa, em conversar com seus filhos. E daí o que é que acontece? A pessoa vai pensar, poxa, esse cara é de Deus, ele está se preocupando com minha família, ele está se preocupando com minha casa. E daí ele vai agindo, né, nessa disposição de assistência, ele vai agindo no psicológico daquele alguém, para aquela pessoa pensar, poxa vida, eu nunca tive isso no grupo de oração que eu ia, na paróquia que eu ia, porque talvez não teve, porque realmente naquela paróquia não teve esse trabalho. Eu reconheço que muitas paróquias, inclusive, é até bom que padres possam assistir esse vídeo para poder se ligar, porque muitas paróquias aí realmente falham gravemente nessa questão de acompanhamento, de dar uma assistência, né? Mas eu também quero vir aqui parabenizar o trabalho da pastoral familiar em muitos lugares, graças a Deus desenvolve um ótimo trabalho, mas tem muito lugar que não, né? Então, o que é que acontece? O protestante, ele sempre vem
com esse esforço, tenta ter esse esforço maior do que os padres, do que os bispos, do que os agentes de pastoral. Então, eles, veja só, eles querem que a pessoa pense assim: poxa, os evangélicos me dão mais atenção. E eles se preocupam com toda a minha família, não apenas comigo. Porque veja essa pessoa, poxa, o cara disse que quer conversar com meu filho, quer orar na cabeça dele, quer conversar com meu marido. Ah, ele não aceita, mas a pessoa fica ali insistindo. Não, mas vai dar certo. Deixa primeiro a gente ir trabalhando na sua alma, na sua vida, depois a gente vai conseguindo atingir os seus familiares. Aí eles dão aquela assistência, né? Vão tendo toda uma fala que pega todos os familiares. Então, uma das estratégias deles é mencionar a família. Por quê? Porque eles sabem muito bem que eles vão tocar numa ferida da pessoa, eles vão tocar numa sensibilidade da pessoa, entenderam? E aí eles prometem realmente, eles dão essa atenção, eles vão atrás de falar, eles vão atrás de puxar aquele marido, aquele filho, aquela filha daquela pessoa para a seita deles. E se tiver lá jovem, daí eles, aquela pessoa que é mais velha, que fez essa visita naquela família, já da próxima, já leva um jovem para tentar atingir o filho daquela mulher, daquele homem. E assim eles vão entrando dentro do ambiente familiar, entendeu? Eles se dedicam para dar essa assistência familiar, né? E isso fica também de alerta aí, certo? Para todos os católicos, né? Nós precisamos nos esforçar muito, porque os hereges, eles têm essas estratégias, tá bom? Vamos para mais uma. Problemas na área da saúde, né? Quando os protestantes fazem visitas nas casas, eles vão tentando descobrir coisas da vida daquela pessoa. E quando a pessoa fala de algum problema de saúde, daí eles investem nisso. Eles vão dar aquela assistência com textos bíblicos, com conselhos, com falas motivacionais, para aquela pessoa poder conseguir enfrentar aquela enfermidade. Então eles já gravam vários testemunhos. Então eles investem muito nisso, gente. Isso aqui é muito importante, presta atenção nessa parte. Por exemplo, lá na igreja deles teve uma pessoa que alcançou a cura de um câncer, um exemplo, né? Ou de uma outra enfermidade. Aí eles já pegam aquele relato e já deixam guardadinho. Porque quando eles visitar a casa de um doente, eles vão apresentar, eles vão ter o que apresentar. Olha, minha irmã, vou lhe dizer uma coisa, você está com esse problema aí de saúde, é muito sério, muito difícil. Alguns, né, vai ter até caso de que o médico diz que não tem cura. Olha, mas eu vou lhe contar aqui a história do fulaninho de tal, ele é lá da nossa congregação. Ele tinha uma doença assim, 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 e ele foi curado, né? Daí, apresentando o testemunho, a pessoa fica, poxa vida, se eu for para lá, eu também vou ser curada, porque esse cara foi. Então, é uma estratégia muito convincente deles apresentar esses testemunhos. E, já respondendo aqui uma pergunta que talvez muitos vão fazer, e aí, Daniel, acontece de fato milagres nessas seitas? Cara, em Mateus 7, do 21 ao 23, vai estar escrito, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos vão dizer para nosso Senhor, Senhor, mas não fomos nós que pregamos em teu nome, que fizemos milagres e expulsamos demônios? Aí Jesus vai dizer o que para eles? Nunca vos conheci, operários maus. Então acontece sim, né, situações de cura no meio das seitas. Acontece, certo? Mas isso não quer dizer que isso comprove que aquele lugar está em comunhão com Deus, tá? Porque esse tipo de prodígio, né, podemos dizer assim, existem também entre os falsos profetas, tá bom? Então vamos lá, eles agem muito nessa área da saúde, e aí eles fazem várias promessas de cura e apresentam testemunhos, histórias, né? Muitas das vezes até histórias que não são reais, tá? Vamos lá, outra área que eles investem muito, a área financeira, e daí eles começam a descobrir sobre como é que está a situação daquela família. Às vezes a família está passando uma crise econômica muito grande, eles já vão lá e tentam fazer uma cesta básica para aquela família, tenta dar aquela assistência, né, também financeira. Daí eles começam a atribuir isso
né? Depois que eles entendem a realidade financeira daquela família, eles começam a indiretamente e depois diretamente, eles vão atribuir isso à falta de comunhão daquela família ou daquele alguém com Deus. A pessoa diz, não, mas eu vou para a missa. Não, irmão, mas você precisa de algo mais profundo. Você precisa de um acompanhamento na palavra de Deus. Daí ele começa a entrar na mente daquela pessoa, influenciando ela a aceitar Jesus para que os seus problemas financeiros sejam solucionados. Então eles agem muito nessa área. Até os protestantes que dizem que não pregam sobre a teologia da prosperidade, eles agem muito nisso também, tá? Então eles vão agir muito nessa questão financeira. Eles apresentam muito isso. Por quê? Porque eles começam a identificar que ali está sendo... Enfim, o protestante ele busca saber o que é que está sendo de sensibilidade, o que é que está sendo de ferida, para ele agir naquela fraqueza. Ele vai se utilizar da fraqueza da pessoa, do problema atual da pessoa, como uma porta de entrada para eles poder puxar aquela pessoa para a seita deles. Então, se ele identificou que está sendo financeiro, ele vai agir profundamente nisso. Então, ele vai dar palavras motivacionais, ele vai contar histórias de pessoas que estavam numa situação semelhante ou pior, que conseguiram se levantar na vida depois que aceitaram Jesus. Então eles vão ter todo um material já preparado para convencer aquela pessoa, tá? Vamos lá. Outra, eles vão tocar em assuntos que envolvem combate espiritual. Porque essa questão do combate espiritual também é um assunto que impressiona muito, né? Daí eles vão falar, provavelmente, né? Eles vão falar que, olha, o Senhor está me dando uma visualização. Eles vão pedir para orar, né? Eles estão ali orando e tal. Aí um vai dizer, olha, Deus está me dando uma visualização que há um trabalho de macumba que foi feito contra ti. Faz tanto tempo. Aí eles chutam uma data, né? Olha, isso faz 3 anos. A pessoa... Aí a pessoa já está com... Eles já estão agindo no psicológico da pessoa. Aí a pessoa vai e pensa assim, poxa vida, realmente de 3 anos pra cá, viu, cara, tá acontecendo isso mesmo. Então ele vai já ter a tendência a imaginar de acordo com o que aquele pastor, aquele herege está dizendo. Então eles usam muito essa estratégia dentro dessa área de combate espiritual. Daí eles vão falar de macumba, de bruxaria, eles vão falar que aquele espaço geográfico está contaminado pelo demônio, que há um espírito maligno perseguindo aquela pessoa, e a pessoa vai ficando impressionada, vai recebendo aquela pressão também psicológica, e já começa a se ver na responsabilidade de ter que aceitar Jesus, porque senão a vida dela vai se destruir, né? Vejam que os protestantes, eles imitam muito essa parte, né, os próprios santos da igreja sempre relataram que os demônios atacam as pessoas, na Sagrada Escritura fala isso. Então eles pegam esses textos bíblicos e eles se aproveitam disso, entende? Então eles vão mencionar que aquela casa está contaminada, que aquela pessoa precisa aceitar Jesus para poder mudar aquela realidade. Então é uma das estratégias principais deles mencionar isso, porque realmente isso impressiona a pessoa. Então quanto mais impressionada a pessoa fica, mais fácil é para os protestantes de puxar essas pessoas, porque ela vai ficar impressionada, né? Ela vai ficar pensando naquilo, meu Deus do céu. E aí de repente a pessoa está ali impressionada, pensando, o cara já foi embora, o protestante, ela fica com aquilo na cabeça. Só que o cara já foi embora, mas não foi embora de qualquer jeito não. O cara já pegou o telefone daquele alguém, já deu o telefone dele para aquele alguém. Ó, qualquer coisa me liga, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. A pessoa vai ficar tão impressionada que vai procurar. Ô irmão, você me ajudou tanto, aquilo que você falou foi tão verdade. Vem aqui de novo pra gente orar e tudo. Eu quero ir conhecer sua igreja. E aí vai. E aí eles vão pegando pessoas, porque eles agem muito nessa área de impressionar a pessoa. Se eles conseguirem impressionar a pessoa tiver uma mente fraca, aí é que eles conseguem mesmo prender aquela atenção daquele alguém, as falas deles, entenderam? Então assim,
É uma área que eles tocam muito nisso, área espiritual. Tanto que em muitos cultos há aquelas supostas possessões diabólicas, né? E eles querem passar para as pessoas simples, né, que não têm conhecimento principalmente, que eles possuem uma autoridade que vai solucionar aquele problema espiritual. Que através da oração deles o mal vai ser quebrado, vai ser destruído, que a pessoa vai ter uma libertação muito grande. E querendo ou não, isso vai ter uma influência fortíssima no psicológico daquele alguém. Então eles sabem agir no psicológico da pessoa, entendeu? Então eles impressionam a pessoa, mas eles não apenas impressionam, eles apresentam juntamente com isso a solução. E sempre a solução vai ser em quê? Em aceitar o Jesus que ele prega, em ir para a seita deles, em ir para o culto deles. Entenderam? Então, todo protestante, eu digo que eu fui treinado assim quando eu fui protestante. Olha, gente, vocês não podem só impressionar, vocês também têm que apresentar a solução. Vocês têm que vir com a solução. Porque não adianta deixar só a pessoa impressionada, tem que deixar o caminho delas até aqui. Era isso que os pastores diziam pra gente nas reuniões fechadas. Não apresentem só aquilo que impressiona, também apresenta o caminho para cá. E é esse caminho para cá que é a solução da vida dela, a solução da vida dele. Entenderam? Aí a gente já ia, já sabendo, ó, a gente vai lá e vamos tentar impressionar de algum jeito. Vamos tentar impressionar, falando sobre sofrimento, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre problemas familiares, falando sobre saúde, doença, etc. Falando sobre financeiro, Aí a gente fala sobre trabalho de bruxaria, tudo isso aí deixa pessoas impressionadas. Aí, ao mesmo tempo que faz aquilo que impressiona, ao mesmo tempo lança ali a solução. E a solução é puxar aquela pessoa para aquela seita. Eles não vão apresentar outra solução não, gente. Sempre vai ser puxando a pessoa para o culto deles. Entenderam? Vamos lá. São treinados para visitar casas não apenas uma vez. Então, uma das estratégias também é o quê? O cara vai uma vez, a pessoa deu a abertura, ele já marca o retorno. É impressionante como eles sempre, gente, sempre eles fazem isso. Sempre. Porque quanto mais eles ficar perto, quanto mais eles demonstrar que se importam com a situação daquela pessoa, mais facilmente eles conseguem arrastar aquelas pessoas. Então eles não apenas visitam uma única vez, eles visitam mais de uma vez. Ou seja, deu abertura para a primeira, os caras já marcam o retorno, Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles já tem um livrinho pronto, que eu olho assim, gente, eu vejo eles muito criativos, E às vezes em muitas paróquias falta essa criatividade de acompanhamento, entendeu? Então os hereges, eles são estratégicos. Eles montam toda uma estratégia e eles colocam em prática. Por isso que o protestantismo, ele inchou no nosso país, e no mundo. Porque eles têm essa estratégia, eles realmente pensam, poxa, como é que a gente vai dar assistência mesmo, insistir até a pessoa vir? Aí eles pensam nisso. Então veja, os Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles já têm um livrinho pronto, até tem na frente o que a Bíblia ensina, se eu não me engano é essa frase, essa pergunta, o que a Bíblia realmente ensina. Daí eles já, primeira visita, deu certo, o cara deu abertura, conversou educadamente, eles já tentam, deixar a segunda agendada. Olha, a gente pode voltar aqui na semana, se você quiser, e tudo, vai vir 2 missionários nossos. Aí o cara fica naquela, e tudo aí, olha, mas é sem compromisso, não precisa você sair da sua religião não, e tal. Já marca o retorno. E isso, gente, muitas das vezes funciona. Funciona. Porque a pessoa pensa assim, poxa, eu sempre quis estudar a Bíblia, talvez agora seja a oportunidade, Aí, eles já marcam o retorno. E daí eles vão vindo, e eles são pontuais, viu? Chegam na hora, vão no dia mesmo. Se caso acontecer algum imprevisto, eles tentam arrumar outra pessoa daquela seita para ir. Mas eles fazem de tudo para não falhar.
né? Para não falhar. Então eles são bem dedicados nisso, na questão do retorno, né? Não apenas uma vez, mais de uma vez, e retornar o tanto que for suficiente para poder conquistar aquela pessoa, tá? Outro ponto, são treinados em dar uma super assistência para superar o acolhimento da Igreja Católica ou de alguma outra denominação. Cada denominação vai tentar ser melhor do que a outra na questão do acolhimento. A pessoa vai se dedicar e dar uma super assistência. Hoje nós temos muitas facilidades de comunicação, né? Pela internet, etc. Mas veja, os protestantes, eles sempre são dedicados nisso, de dar assistência e uma assistência comparativa. Veja só, o cara vai lá, conversa com uma pessoa, a pessoa dá abertura, aí ele já pega o contato, já manda mensagem, manda o versículo do dia, manda o bom dia com Jesus, que Deus abençoe, já manda um versículo, aí passa mais um pedacinho, manda uma mensagenzinha, como é que você tá? Tudo bem? Conta com minhas orações, estou orando por você. E assim eles vão dando toda uma assistência, né? E aí a pessoa começa a comparar essa assistência. Quando a pessoa não faz esse comparativo, eles fazem o comparativo. Como? O cara vai e pergunta assim, na sua igreja, ninguém fazia isso não? De lhe mandar mensagem, de se preocupar com sua vida espiritual? Aí a pessoa vai e diz, não, o padre eu vejo ele só na hora da missa ali, tem o dia de confessar, mas me confessa rápido. E fica aqui um alerta para os padres, né, e missionários católicos. Tomem muito cuidado, porque se tem uma coisa que os protestantes sabem fazer é dar atenção às pessoas. Eles dão atenção demais às pessoas, entendeu? E acaba que as pessoas se deixando levar por isso. Porque querendo ou não, as pessoas querem ser cuidadas. Você não quer ser cuidado? Então, o outro também, né? E os protestantes são treinados para fazer isso, a cuidar do outro. Olha, cuidem o máximo que vocês puderem, porque se você conseguir superar o padre na questão de contato, de assistência, de atenção, se você consegue superar os membros das pastorais, os pregadores católicos, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa, ela vai pensar, poxa, eu vou para cá mesmo, porque aqui tem acolhimento, tem gente que cuida de mim, tem gente que se preocupa comigo de verdade. Por quê? Mensagem todo dia, todo aquele contato, aquela delicadeza, aquela mansidão, a pessoa se sente ali também na obrigação de corresponder àquela assistência. Poxa vida, essa minha amiga evangélica, diz logo assim, essa minha amiga evangélica me dá uma atenção tão especial, a bichinha vive me chamando por culto, eu nunca fui. Eu vou porque ela me trata tão bem, cara, é até constrangedor dizer um não para ela. Aí a pessoa vai, aí com o tempo a pessoa vai se entregando para aquilo, ela vai se deixando levar por aquilo. Por quê? Porque na sua paróquia, muitas das vezes não teve assistência, não teve alguém insistindo, não teve atenção, né? Muitas das vezes eu sei que tem, mas a pessoa é mesmo que não quer, que despreza, né? Mas que fique aqui um alerta. Nós precisamos nos dedicar mais e mais para cuidar do próximo, pois os hereges estão aí nas portas e estão lutando para cuidar bem do outro, né? Cuidar bem entre aspas, porque não adianta ir lá dizer Jesus te ama e puxar a pessoa para uma seita, né? Que nega os dogmas e a verdadeira fé. Então eles são treinados a dar essa super assistência. E eles vão fazer de tudo para que ou a pessoa chegue a comparar essa assistência com os padres e etc. Se a pessoa não comparar, aquele protestante, ele já está treinado a fazer isso. Vai ter um momento que ele vai fazer esse comparativo. Ele vai tentar potencializar esse pensamento, né? Olha, eu te dou mais assistência do que o teu padre. Eu me preocupo mais com você do que os seus amigos católicos, viu? Aí a pessoa vai se deixando levar por aquilo. E vai se vendo na responsabilidade de corresponder àquela atenção especial, entendeu? Então isso é uma coisa que eles usam muito. Vamos lá.
Eles investem na área ministerial. Os pastores e demais líderes motivam as pessoas novatas a servir. Gente, uma coisa que falta em muitas paróquias é isso. Lá no protestantismo, eu lembro que quando chegava um jovem ou um menino ou uma menina, né, ou às vezes um adulto também, ou até mesmo criança, que queria servir cantando, por exemplo, aí o pastor dizia, né, você quer cantar, tocar, o que é que você quer? Aí o jovem dizia, olha, eu tenho vontade de tocar violão, mas eu não sei tocar violão. O pastor dizia, não se preocupe, fulano de tal sabe tocar, ele vai lhe ensinar. E ele é servo aqui na igreja, então ele vai lhe ensinar. Não se preocupe. E daí, o pastor dizia, aí a pessoa dissesse, não, mas eu não tenho violão. Não tem problema, você usa o daqui da igreja. Você vem pra cá. Ô fulano, vem cá. Era ligeiro, gente. Era uma coisa assim que tinha que dar importância. Entendeu? Opa, fulano, vem cá. Olha, esse jovem aqui tá querendo aprender violão. E ele não tem violão. O que é que a gente vai fazer? Olha só o sorriso na cara, a comunicação intensa, a valorização da pessoa. Aí o cara já estava ligado, ó. Meu pastor já me preveniu. Então, opa, meu amigo, prazer, meu nome é fulano de tal. Olha, não se preocupe, eu vou lhe ensinar a tocar. Você vai um dia tocar aqui para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Aí a pessoa fica mais empolgada, aí já faz amizade com o cara que toca violão. Aí o cara já está puxando aquele novato para o ciclo de amizade dele. Aí começa a aprender a tocar lá, gosta, entra no ministério, aí fica. Quando chegava lá, gente, jovem querendo cantar, o pastor pagava com o dinheiro do dízimo da igreja lá. Ele pagava professor de técnica vocal, meu irmão. O cara pagava. Ó, gente, tal dia vai ter aula de técnica vocal. Quem quiser cantar aí, que não sabe ainda, não tem técnica, não se preocupe. Vai vir um professor do lugar X e não contratava qualquer pessoa, não. Procurava um bom e pagava. O cara ensinava a cantar, entendeu? Então isso, gente, no protestantismo é muito forte. E na igreja católica, muitas das vezes, os padres não fazem isso. Não tem essa dedicação de investir na pessoa, de dar oportunidade, de motivar, entenderam? No protestantismo é algo muito envolvente, certo? Eu vim de lá, eu sei. Eles envolvem a pessoa num ciclo de amizade, numa valorização, sabe? Eles investem na pessoa. Pronto, a palavra é essa, eles investem. Se o cara quer ser pregador, pois pronto, meu amigo, vai lá para casa amanhã pra gente ler a Bíblia junto, eu vou lhe dar algumas dicas, vou lhe ensinar como é que monta uma pregação, vou lhe mostrar como é que funciona. Então eles investem na pessoa. Se a pessoa quer pregar, eles investem, ajuda lá, senta com a pessoa para estudar e etc. Se a pessoa quer cantar, paga o cara para ensinar a cantar. Quer tocar, paga o cara para tocar. Ah, quer tocar um instrumento que ainda não tem na igreja? No mesmo culto ele vai e reúne todo mundo. Ó, gente, a gente tem uma pessoa aqui que quer tocar um instrumento tal e não tem aqui. Faça uma oferta. Entregue ao Senhor a sua oferta. Para a gente comprar esse instrumento, para ter esse irmão aqui tocando, para melhorar o nosso ministério, para cantar melhor os hinos, né, que eles chamam de hino lá, as músicas. Então, investimento. Eles têm um investimento grande. Outro ponto que eu quero tocar aqui, que encaixa nisso que eu estou dizendo, né? Eles investem na estrutura dos templos, né? Vou botar os templos entre aspas aqui. Eles investem na estrutura dos templos. O som nas seitas protestantes é um som de qualidade. Nas pequenininhas ainda não, mas eles já ficam pensando, viu? Ah, Daniel, aqui tem uma que é os equipamentos tudo fuleiragemzinho. Ainda. Daqui a pouco você vai ver. Comprando som de marca boa. Investimento. Eles compram som bom. Eles compram poltronas. Eles compram jogo de luz, telão, ar-condicionado. Tudo para o bem-estar das pessoas. Tudo para o bem-estar, né? Eu sou testemunha disso. Patrícia está aqui do lado também. Minha esposa está aqui, viu, gente? Do meu lado, é porque ela não sai nos vídeos. Mas ela também é testemunha, não é verdade, amor? Ela fez assim.
Ela viu como é lá, porque eu consegui arrastar para ela para lá um tempo, né? Graças a Deus a gente saiu do protestantismo e hoje estamos na fé verdadeira. Mas ela ficava impressionada, a gente ficava impressionado com a estrutura. E eles sempre estavam pensando em maiores investimentos nessa área. Poltrona, para quê? Para que a pessoa, quando for, ela se sentir bem. É um ar-condicionado bom, é uma poltrona aconchegante, sabe? A pessoa se sente tão à vontade, senta lá, ó, sente bem à vontade. Aí o som muito bom, gente, a qualidade do som, dos instrumentos, da voz dos cantores, sabe? Tudo aquilo age no psicológico das pessoas, age no emocional das pessoas. A pessoa se sente melhor. Aí muita gente que não tem conhecimento diz o quê? Rapaz, ir pro culto é melhor do que pra missa. A missa é uma coisa muito repetitiva, muito fraquinha. Pessoa que não conhece, né? Aí diz, já no culto não. No culto você sente a presença de Deus. Olha, eles associam isso a sentir a presença de Deus. Você sente, não é muito forte no culto, sabe? É algo muito intenso, muito forte. Então, por quê? Porque os pastores investem no jogo de luz, a luz lá focada nos cantores, o resto da igreja na meia luz e aquela luz forte ali nos cantores, no pregador, naquele que está ministrando. Aí tudo isso faz com que a pessoa se sinta à vontade, isso age no psicológico, no emocional da pessoa, a pessoa tem mais abertura e acaba ficando por lá, porque acha que lá se sente melhor a presença de Deus, né? Eles investem muito nisso. Outra coisa que eles investem muito, retiros espirituais. Gente, isso é um investimento que eles nunca deixam de ter. Retiros espirituais. Eu uma vez fui para um retiro com a Patrícia. Se você visse a quantidade de comida, sabe? Tinha piscina, uma casa muito bem estruturada. O que é que acontece nesses retiros, né? Primeiro, uma coisa que eles... Por que eles fazem retiros espirituais? Porque o retiro, ele é uma novidade, né? Você faz a sua mala, fica naquela expectativa, eita, sexta-feira a gente vai sair pro retiro, só volta domingo. Aí vai fica aquela expectativa, todo mundo já se organizando para ir, todo mundo comentando sobre esse retiro, vai ser muito bom e tudo. E isso potencializa a amizade, o ciclo de amizade que se cria lá, né? Isso potencializa muito, é muito forte essa estratégia deles. Então aí chega no dia, aí tá, todo mundo vai, gente, o ponto de encontro vai ser lá na igreja, viu? Todo mundo lá a tal hora, a galera vai, aí todo mundo com as malas, aquele clima de viagem, que vai para essa casa muito boa e tudo. Aí chega lá, tem uns momentos de pregação, de oração, de lazer e tal, e tem um momento lá que para tudo e as pessoas ficam só interagindo umas com as outras. E nesta convivência, a pessoa vai fortalecendo o ciclo de amizade entre eles naquela denominação. E a pessoa com esse ciclo de amizade fortalecido, é mais difícil dessa pessoa sair, dessa pessoa desistir. Por quê? Porque ela já criou um ciclo. Aí nesse meio desse ciclo fortalecido, vai ter gente se apaixonando um pelo outro, solteiro se encontrando com uma pessoa também solteira e tendo um relacionamento. Aí já vê esse relacionamento como uma grande graça de Deus alcançada naquela denominação. Tudo isso eles pensam, né? Aí nesses retiros, na hora do café, aí tem um brincando com o outro de forma sadia, aquela coisa toda. Então isso fortalece demais. Eu acredito que todas as paróquias deviam investir mais nessa questão dos retiros. Isso ajuda muito, não é pouco, é muito. Fica marcado na vida das pessoas. Retiro é algo que fica marcado na vida das pessoas, tá? Vamos lá, outra estratégia deles, abrir células, né? Na minha época a gente falava muito sobre a questão da visão dos 12. O que era a visão dos 12? Abrir células. O que é, Daniel, uma célula?
Uma célula é o seguinte, é uma reunião que é realizada nas casas dos membros daquela denominação. Por exemplo, eu tenho 10 membros na minha denominação. Vamos supor que eu sou o pastor, né? E tem 10 pessoas lá, né? Eu sou pastor protestante, né? Vou fazer até o sinal da cruz. Mas tem 10 pessoas lá na minha denominação. Aí, veja só, essa daqui mora a 3 ruas daqui. Essa outra já mora a 6. Essa outra pessoa já mora a 1. Essa outra pessoa já mora a 20 ruas. O que é que eu faço? Eu penso, olha, vamos abrir células, o que é? Pequenos grupos nessas casas. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, eu tenho 10 pessoas, eu vou abrir 5 células, tendo 2 membros da denominação já em cada um. Um exemplo, eu vou botar só 2 aqui, mas geralmente eles colocam 3, até 4, até mais pessoas. Mas vamos lá. Aí eles botam aqui, né? Ó, vai fazer o seguinte, 6-2, né? Vai ser na casa do João, aí eu vou enviar o Paulo para dar assistência ao João. Aí na casa do Pedro, eu já envio o Júnior para casa do Pedro. Aí vai, pronto. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão convidar os vizinhos, a vizinhança. Olha, vai ter um encontrozinho lá em casa, a gente vai fazer uma oração e ler a Bíblia, tá? Não precisa você sair da sua religião não, é só um encontrozinho lá que a gente vai fazer, certo? Sinta-se convidado. Aí o que é que acontece? Eles começam a tentar atingir os vizinhos dos membros daquela denominação. E daí toda semana vai ter essa célula, tá? Aí a pessoa começa a ir para essas células, aí o que é que eles fazem? Alguns atrativos na célula, né? Vai ter um cafezinho com bolo, né? Vai ter ali uma jantazinha. Aí as pessoas começam a frequentar as células para depois ir para as denominações. Então as células é uma estratégia de propagação, né? De alcance, tá bom? Então isso é uma das estratégias também deles. Vamos lá. Outra estratégia, ameaças espirituais, se caso a pessoa pensar em sair daquela seita. O que é que acontece? A pessoa já está frequentando, já está fazendo parte, é o pastor nas pregações. Olha, tem gente que se desvia do caminho de Deus. A Bíblia vai dizer que uma pessoa que se desvia, vem vários outros demônios, que encontra, aí pega um texto bíblico, né? Que encontra a casa limpa, organizada, aí vem ele, mais demônios e tal. Eles começam a fazer toda uma narrativa de ameaça espiritual. Se você, meu irmão, que tá aqui, se desviar, saiba que vai ter consequências. Cuidado com os castigos de Deus e tal. Mas isso, eles entram na mente das pessoas de tal maneira que a pessoa, é difícil você sair do meio protestante, dessas seitas. Por quê? Porque eles já colocaram na mente das pessoas essas ameaças. Entendeu? Às vezes tem pastores até que citam exemplos. Ó, você viu o fulano de tal, saiu, se desviou, ó como é que ele tá. Para você ficar impressionado, para você, vixe, se eu sair também eu vou me lascar, porque fulano se lascou. Então isso é uma das estratégias deles. Vamos lá. Fazem com que pessoas sejam reféns de dízimos e ofertas. O que é que eles fazem? Eles começam a dizer, olha, quem não dá o dízimo não está obedecendo a Deus não, e começa a entrar na mente das pessoas com isso. E daí eles começam a ter toda uma narrativa de convencimento. Por exemplo, eles dizem assim, quando você andava nas festas de forró, gastando dinheiro lá no mundo, você não tinha miséria não, e aqui você vai ter, tá na hora de você pegar o dinheiro que você gastava com porcaria e botar aqui na casa de Deus, lança uma semente que Deus vai prosperar na sua vida. E eles não fazem apenas da pessoa se tornar refém do dízimo, né, mas também das ofertas. Além do dízimo, tem as ofertas. Você dá 10%, mas vai ter as ofertas, as campanhas, os bingo e por aí vai, né? Então vamos lá. Outra estratégia, distribuição de panfletos com mensagens e endereço daquela seita, né? Eles investem muito nisso. É tanto que você vai nas lojas protestantes, que vendem livros protestantes, sempre lá vai ter disponível uns panfletinhos lá com uma mensagenzinha bíblica, né? Vou botar entre aspas aqui, uma mensagenzinha lá. E atrás vai ter, visite esta igreja evangélica, vai ter um quadrado
atrás, todo em branco. Por quê? Porque quando você compra aquele panfleto, você manda fazer um carimbo com o endereço daquela denominação. Aí, prega lá atrás do panfleto. Aí sai, aí dá para os membros daquela denominação sair distribuindo. Aí veja só, o cara tá lá numa praça sentado pensando na vida. Oh meu Deus, eu tô com tanto problema, tanta conta. Aí chega uma pessoa com um panfleto. Ô irmão, a paz do Senhor, receba essa mensagem de Deus. Aí o cara pega, aí o cara olha. Cara, essa mensagem aqui é forte. Meu irmão, isso aqui foi um sinal de Deus, cara. De onde é isso aqui? Aí olha atrás o endereço. Ele vai, gente. Ele vai. Ele acaba indo, né? Muitos, não são todos, mas vão. Entendeu? Vamos lá. Eles decoram capítulos e versículos para impressionar. Uma das grandes estratégias dos protestantes é decorar capítulos e versículos. O que é que eles fazem lá no treinamento? Ó, gente, você que quer aprender a falar capítulo e versículo, você anota no papelzinho e você fica no decorrer do seu dia lendo em voz alta para você mesmo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não vos deixeis enganar, más companhias corrompem os bons costumes. Leia várias vezes falando em voz alta para você ouvir. Depois você guarda o papelzinho no bolso e tenta parar alguém e mencionar aquele capítulo e versículo. Entendeu? Você já pratica sozinho, depois você pratica com alguém. Essa é o ensinamento que muitos lá dão para você decorar capítulos e versículos, e realmente funciona. Tanto que eu vim de lá, eu tenho muitos textos bíblicos decorados na minha cabeça, né? Porque eu fiz esse treinamentozinho lá. Então, eles são muito bons nisso, tá? Muito bons nisso, em ensinar pessoas a decorar, entendeu? E a pessoa vai, fica lendo, guarda no bolso, aí tenta parar a pessoa e dizer, cara, a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 33, assim, entendeu? Então, isso é uma das estratégias dele para impressionar, porque se o cara sabe de cabeça, aquela pessoa que está ouvindo, ela vai pensar, poxa vida, esse cara é conhecedor da palavra, esse cara aqui conhece a palavra, viu? Eita glória, viu? Esse cara aí é de Deus. Então, o fato de decorar, falar de cabeça, para muitas pessoas isso impressiona, chama atenção, né? Vamos lá, mais uma. Atacam os dogmas e a fé católica e seus costumes em geral. Como eu disse, o protestantismo, os protestantes, eles são muito de comparar as coisas. Daí eles começam, de forma desonesta, a comparar as imagens católicas com os ídolos da Sagrada Escritura, né, que são condenados na Sagrada Escritura. Então eles começam a dizer, ó, veja, a Bíblia está dizendo que não pode fazer imagem do que está no céu, na terra, embaixo da terra. Essas imagens aí católicas, aí começa, né? Então eles começam a distorcer a Sagrada Escritura, comparando de forma distorcida a Sagrada Escritura com os costumes católicos, os dogmas católicos. Então, veja, depois dessas várias estratégias, eles começam a atacar a fé católica, né? Eles dizem que por detrás de toda imagem tem um demônio, para aquilo entrar na mente da pessoa, e quando eles forem embora, a pessoa quando olhar para a imagem, Maria, o irmão leu aquela passagem da palavra, que diz que não pode ter imagem. Ele não vai ler, por exemplo, Êxodo 25, 18, que lá está dizendo que Deus mandou fazer imagem, né? Ele não vai ler Ezequiel 41, do 17 ao 19, que diz que o templo de Salomão era coberto de imagem, tanto dentro como fora. Ele não vai ler na Bíblia deles, no Salmo 138, que diz que o salmista se prostrou diante do templo, ou seja, se prostrou diante do templo, se prostrou diante de imagem. Ele não vai ler isso aí, não. Ele vai pegar só aquilo que ele pode usar para entrar na mente daquela pessoa, para poder fazer com que ela vá fazer parte da seita deles. Então, uma coisa que eles fazem demais isso. Eles começam a pegar capítulos e versículos e tentar compará-los com os dogmas da fé católica, costumes da fé católica, distorcendo, né? Então isso é mais uma estratégia deles. Para finalizar aqui, as que eu estou mencionando nesse vídeo, muitas vezes conseguem motivar as pessoas a perderem até o contato, o convívio com familiares que não são protestantes. Isso, gente, é uma situação seríssima.
Várias pessoas me relatam isso. Daniel, pelo amor de Deus, meu filho virou protestante, nem para os aniversários da família quer ir mais. Não convive mais com a gente direito, só quer saber dessa igreja, só quer saber desse radicalismo, ou seja, uma das coisas deles de estratégia é fazer com que os membros se desliguem, percam o contato muitas das vezes, ou evitem contatos familiares. Por quê? Porque os familiares vão perceber que não é daquele jeito e vão tentar orientar. Olhe, você está errado, você está exagerando isso aí. Ei, você não é para ir para essa igreja aí não. Então os protestantes eles já entram na mente de quem está se convertendo lá, né? Para poder se desligar mais desses familiares não crentes. Aí os caras começam a ver a própria família como uns desviados, que não quer aceitar Jesus. Então, aí o protestante vai lá e menciona, ó, aquele que não renuncia pai, mãe, filho, irmão, não é digno de mim, o Senhor disse, hein? Aí eles começam a colocar, muitas das vezes, aquela pessoa contra a própria família, entendeu? Como se, assim, eles dissessem, você tem que obrigar eles a aceitar Jesus. Se eles não quiserem, aí tu toma cuidado, porque senão eles vão te desviar. Então isso é uma das coisas também que eles fazem demais. Galera, você que gostou, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, envia isso para algum amigo seu protestante, mesmo que fique um pouco chateado, mas envia, né? Envia aí para os seus amigos católicos, padres, envie para os padres. Vai ser muito importante os padres e agentes de pastorais, coordenadores assistirem esse vídeo para se ligar, né? Para se ligar e também para servir de ensinamento. Em muitas partes aqui servir de alerta e de ensinamento, tá? Galera, eu preciso da ajuda de vocês para ajudar as famílias carentes. Então tá aqui na tela o Pix, tudo direitinho, QR Code, tudo direitinho. Ajude nossa missão a continuar os nossos trabalhos caritativos e também esse dinheiro também serve para algumas necessidades da nossa missão. Combustível do carro da missão, tem várias responsabilidades numa missão, né? Hoje eu sou missionário católico, vivo das ajudas dos benfeitores. Você que deseja ser um benfeitor meu por mês, fala comigo aí no WhatsApp que está aparecendo aqui na parte superior, tá bom? E peço a vocês, quem puder, ajuda aí o Pix para as famílias carentes e necessidades da nossa missão, tá bom? No meu trabalho aqui, a maior parte é gratuita, então eu conto com a ajuda de vocês para me continuar, certo? Pix a partir de R$1, você pode ajudar com qualquer valor. A partir de R$1, se você ajudar, a gente lhe agradece demais, tá bom? Galera que ainda não comprou o nosso estudo bíblico contra os ataques protestantes, tem 4 e-books. Cada um custa R$10, certo? Fala comigo aqui no WhatsApp que eu passo para você o informativo. Você que deseja ser um membro do nosso canal cadastrado para ajudar a nossa missão por mês, aqui embaixo tem a opção Seja Membro, para você receber um conteúdo exclusivo em vídeos aqui. Então clica lá e passe a ser membro aqui do nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos e compartilhe. Até a próxima.